aplicar regras de origens comum ao setor e também, eventualmente, disciplinas regulatórias que abarquem o universo automotivo. E, bom, esse assunto ele é um tema que se debate há muito tempo no bloco, mas ele é recorrente nas declarações presidenciais das cúpulas do Mercosul, tanto nos documentos comuns quanto nos discursos do presidente Lula sobre a importância de mercosurizar esse setor. Então, nós trabalhamos para isso e, claro, observando todas as sensibilidades e particularidades do setor, inclusive a possibilidade de que o acordo ele tenha apêndices bilaterais transitórios e que também haja a possibilidade de se aplicar as alíquotas, as tarifas que são atualmente aplicadas nos países em decorrência dos compromissos bilaterais que a Ana já mencionou. Bom, então, a tarifa externa comum do Mercosul é um princípio basilar do bloco, tá, estabelecido no Tratado de Assunção, e também o princípio de negociação comum com terceiros países, também é um objetivo que está previsto no Tratado de Assunção, e no caso específico, ele é operacionalizado pela decisão Conselho Mercado Comum 3200, sobre a agenda externa do bloco. O Mercosul ele funciona num procedimento de presidências pro tempore rotativas de 6 meses bom, apresenta três instâncias decisórias de grau hierárquico distintos. Nós temos o Conselho Mercado Comum do Mercosul, que apresenta suas normas por meio de decisões. Temos também o Grupo Mercado Comum do Mercosul, o GMC, que apresenta suas normativas por meio de resoluções, e a Comissão de Comércio do Mercosul, que apresenta diretrizes que são incorporadas aos Estados-partes. A grande maioria das normas do Mercosul, elas são de vigência obrigatória para todos os Estados-partes, algumas precisam ser incorporadas, a maior parte delas, outras não, por se tratar de procedimentos operacionais que regulam a própria estrutura administrativa do Mercosul. Então, esses órgãos e a personalidade jurídica do Mercosul foi estabelecida pelo Protocolo de Ouro Preto, e, bom, abaixo desses órgãos decisórios do Mercosul, temos os comitês técnicos e os subgrupos, que são as instâncias temáticas que trabalham assuntos que posteriormente serão levados a seus órgãos superiores para a emissão de normas a respeito. Então, no caso do Grupo Mercado Comum, os órgãos vinculados, eles normalmente são subgrupos de trabalhos, os SCGTs, é, e também tem um grupo muito importante, que é o Grupo de Relacionamento Externo, que também é vinculado ao GMC, e em que são debatidos tecnicamente as negociações do bloco. No caso da Comissão de Comércio do Mercosul, os órgãos vinculados são os comitês técnicos, e aí, nesses casos, eles se reportam diretamente à Comissão de Comércio. E aí, no caso do MDIC, eu destaco o Comitê Técnico número 1 sobre tarifas, nomenclatura e classificação de mercadorias. Neste comitê são analisados os pedidos de alteração da TEC e da NCM. Além disso, também são emitidos pareceres de classificação fiscal comuns do bloco, além de que, quando há as emendas ao sistema harmonizado, o CT1 faz a incorporação das emendas e as adaptações a 8 dígitos na nomenclatura comum do Mercosul dessas emendas.
Temos também aqui, com grande participação do Ministério e atuação constante, eh, o Comitê Técnico número 3 sobre regras de origem, que depois, no slide específico, a Cláudia pode detalhar um pouco mais a respeito, mas também é um comitê muito importante. Depois que é feita a incorporação das emendas ao sistema harmonizado, os requisitos de origem do Mercosul, eles são transpostos à nova nomenclatura, então tem um trabalho substantivo muito grande, além das próprias negociações regionais e extra-regionais, cujo tratamento técnico de origem é feito nesse comitê, e também tem os pedidos ad hoc de alteração de requisitos que ali são analisados. Temos o Comitê Técnico número 6 sobre estatísticas, que também é coordenado pelo MDIC e vem fazendo um trabalho interessante. Tem um sistema estatístico agora comum do Mercosul para bens, que chama CESEM, o apelido dele. Ele não é tão atualizado como o nosso Comexstat, mas ele apresenta dados já harmonizados de exportação e importação. A última pesquisa que eu fiz estavam todos consolidados até setembro do ano passado. Então, há uma defasagem, mas os dados já são validados em termos de importação e exportação, dentro do bloco. O CT6 também está começando a trabalhar num sistema comum de estatísticas de serviços. É um projeto piloto, mas isso aí ganhará relevância no futuro, considerando que as economias, a maior parte do setor produtivo hoje se refere a serviços. Então, ter estatísticas do bloco a respeito também é importante. E nós temos também a coordenação do Comitê Técnico número 8 sobre transposição de nomenclatura dos acordos. Então, este trabalho é importante tanto para os acordos históricos que o Mercosul já possui, por exemplo, está sendo feito no bloco a atualização da nomenclatura e dos requisitos específicos de origem do ACE 72, mas também nas negociações em curso, o comitê contribui com transposições específicas ou quando há dúvidas sobre determinados produtos. Então, é um comitê que tem impacto direto nas relações de comércio também. Todos esses comitês e grupos e subgrupos encaminham seus projetos de norma aos órgãos decisórios que já foram citados. E depois, cada tipo de norma, ela é incorporada no Brasil pelo órgão competente, pode ser por resolução GSEX, determinadas alterações tarifárias ou alterações relacionadas à origem. Bom, normas temáticas regulatórias, por exemplo, são por portaria dos órgãos pertinentes. Mas essa é a dinâmica. Depois de aprovadas as normas, elas são incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais. Aqui já detalhei um pouco sobre cada um dos órgãos, mas só dando informações adicionais, o Conselho Mercado Comum, ele é o órgão político do Mercosul, ele é composto pelos ministros de Relações Exteriores e pelos ministros da Economia ou seus equivalentes, e nele é dado o direcionamento político e de política econômica comercial do bloco. O Grupo Mercado Comum, ele tem a principal função de levar à frente as negociações comerciais do Mercosul. Então, elas são debatidas tecnicamente no âmbito do grupo de relacionamento externo, mas as decisões sobre os rumos e os ritmos das negociações são feitas nesse grupo Mercado Comum, que ele é coordenado pelas chancelarias e pelos ministérios de economia e seus equivalentes, e a nível de secretários, normalmente, e seus alternos. E temos a Comissão de Comércio do Mercosul,
que é o órgão que emite normas mais operacionais para o bloco e, no caso, são coordenados pelas chancelarias dos países e, no caso específico, só para dar um detalhamento do que de mais importante está sendo debatido na Comissão de Comércio do Mercosul agora, é, a pauta fica bastante a cargo das reduções tarifárias por desabastecimento, que no caso, ao amparo da resolução GMC 4919, elas estão sendo processada segundo seus prazos disciplinados na norma, então os casos eles de fato são resolvidos quando não há contestação, quando não há aporte de informações sobre produção, e aí sim há um debate técnico e réplica e tréplica entre as delegações, mas em casos que não acontece isso, que são a grande maioria dos casos, eles são resolvidos em 90 dias, segundo diz a norma, e as diretrizes saem nesse período, o que a gente considera um avanço institucional de longo prazo, considerando as normas anteriores sobre o assunto. Além disso, a Comissão de Comércio do Mercosul também é muito importante, porque ela é o canal de entrada das consultas dos membros quando adotam políticas comerciais que podem ser consideradas incompatíveis com o arcabouço jurídico do Mercosul. Então, ele é o canal de entrada, essa comissão é o canal de entrada das reclamações, digamos assim, que são transmitidas pelo setor privado e que são apresentadas ao bloco por meio de nota técnica, e aí, a partir daí, os estados-partes, eles têm um prazo de 2 reuniões para apresentarem uma manifestação, em nota técnica também por escrito, e isso é muito importante porque se o caso não for resolvido por meio das consultas, a consulta é um passo necessário para que, se o país, o governo do Estado parte, achar que, de fato, o caso merece ser levado à solução de controvérsias no âmbito do Mercosul, é necessário cumprir essa fase prévia de consultas. Então, as consultas, muitas vezes, são utilizadas para resolver questões pontuais que, de fato, são resolvidas, e, em casos mais raros, é necessário aplicar o protocolo de Olivos e, bom, começa todo o processo via consulta CCM. O protocolo de Olivos dispõe sobre os mecanismos de solução de controvérsia do Mercosul. E, atualmente, são apresentados aqui os mecanismos de exceção tarifária que o bloco dispõe. Então, a última norma sobre a tarifa externa comum do Mercosul, que fez alterações sistemáticas na sua composição, foi a decisão Conselho Mercado Comum 822, que também está refletida na norma interna nossa, que é a Resolução GSEX 272 de 2021, e ela previu novos patamares da TEC, basicamente reduziu em 10% as alíquotas para a maior parte dos produtos, foram excluídos alguns setores que têm norma específica, como ou estão fora do bloco, como o automotivo, também os casos relacionados aos produtos que são abarcados por exceções setoriais, como brinquedos, pêssegos, lácteos e algumas têxteis, calçados e outros. Bom, além disso, essa decisão CMC 822, ela permite que os estados unilateralmente reduzam em 10% a tarifa para os códigos que não foram contemplados pela redução tarifária da 822, ressalvadas essas exceções setoriais que eu mencionei. Temos também a tradicional lista de exceção à tarifa externa comum, que são 100 códigos tarifários que podem ser usados
pelos Estados-partes para aplicar alíquotas distintas da TEC, seja para abaixar ou para reduzir as alíquotas. No caso do Brasil e Argentina, são 100 códigos. No caso do Uruguai, 225 códigos. O Paraguai, 649 códigos, se não me engano. É, e, nesse caso, o Paraguai e o Uruguai têm um prazo de vigência das suas listas de exceção diferenciado. O Uruguai pode ir até 2029, o Paraguai até 2030. Bom, e nesse caso, a unilateralidade para os países aplicarem as alíquotas que acharem pertinentes dentro desses limites e observada a legislação da OMC também. Nós temos o mecanismo de desabastecimento, que já foi mencionado, a resolução GMC 4919. Temos que contempla até 100 códigos tarifários e ele é sujeito à consulta aos Estados-partes e tem o prazo de análise de 90 dias e é analisado na Comissão de Comércio do Mercosul. Por outro lado, também temos as exceções para bens de informática e telecomunicações, BIT e BK. Então, o Mercosul autoriza, no caso do Brasil e Argentina, se aplicar alíquotas distintas da TEC para BK e BIT até 2028. E no caso brasileiro, essa exceção é operacionalizada de duas formas. Há uma lista de exceções para bens de informática e telecomunicações, que é de uso amplo e restrito, é, e, bom, a normativa aplicável do processamento dos pleitos é a mesma que regula os outros mecanismos usuais, que é a Resolução GSEX 207 do CAT, do Comitê de Alterações Tarifárias, e também o Brasil utiliza-se de um regime que todo mundo conhece, de ex-tarifário de BK e BIT, para bens não produzidos. Nesse caso, as reduções tarifárias temporárias restringe-se necessariamente a um subconjunto dos bens da NCM em questão, do código da NCM em questão. A outra lista que temos é a lista de elevações temporárias por motivos de desequilíbrios comerciais conjunturais, que tem o apelido aqui no Brasil de DCC. É a lista que começou a ser implementada no ano passado e foi incorporada ao ordenamento jurídico de todos os Estados-partes no ano passado e que atualmente contempla exceções tarifárias para elevações, no caso de surtos de importação. Então, é um mecanismo que está sendo usado com a sua devida análise antes da aplicação das medidas, nos termos do regimento interno do CAT, também a Resolução 207. E, nesse caso, são permitidas exceções até 100 códigos tarifários, e, no caso, também demanda consulta aos Estados-partes do Mercosul, que é realizada em 15 dias. Depois de 15 dias, se não houver manifestação por escrito com fundamentação objetiva a respeito de uma eventual denegação, os Estados-partes estão autorizados a aplicar as medidas temporariamente, segundo o que se preenche nos formulários que encaminharam os pleitos ao bloco. O mecanismo de ex-tarifário de BK e BIT eu já mencionei, e, bom, nesse caso tem que haver a comprovação de não produção nacional dos bens a serem abarcados. E aí há outras exceções decorrentes, não do ACE 18, mas do acordo automotivo, que atualmente temos a lista de autopeças não produzidas, que tem reduções tarifárias específicas, e também há uma lista de exceção ao ACE 14, uma vez que há no acordo a possibilidade de reduzir temporariamente tarifas para bens automotivos e ex-tarifários não produzidos. Bom, não sei se você quer falar, Ana, da nova norma. Não, eu queria só ressaltar que aqui nós estamos falando sobre procedimentos estabelecidos no Mercosul
para alteração de tarifas ou de forma excepcional. O procedimento interno, ou seja, no Brasil, que precisa observar reuniões do Comitê de Alterações Tarifárias, que é o CAD, deliberações pelo GESEX, são normativas internas que nós não detalhamos aqui na apresentação de hoje. A gente, se tiver interesse, nós podemos preparar uma outra apresentação para falar sobre os procedimentos internos no Brasil. Mas, como vocês veem, são várias formas são várias possibilidades de exceção de aplicação da tarifa externa comum que estabelecemos nos 4 países, inclusive para setores não abarcados pelo ACE 18, ou seja, que não recebem tratamento tarifário preferencial pelo ACE 18, mas que também têm regime de exceção para aplicação de tarifas. Sobre a LETEC, o Denis falou de desabastecimento que é levado para a CCM, consultas para a lista de elevação temporária por motivos de desequilíbrio, mas é importante a gente dar um outro exemplo de discussão que foi trabalhada pela Comissão de Comércio do Mercosul, pela CCM, foi elevada ao GMC, na agenda da reunião do GMC, foi tratada pela reunião do Conselho de Mercado Comum, e na última reunião do GMC tivemos também uma discussão sobre a lista de exceção à TEC. Que, a pedido, por exemplo, da Argentina, a Argentina que tem interesses agora mais de liberalização de comércio, pediu um aumento da lista de exceção para cada país de 50 vagas, em cada lista nacional de exceção. E fizemos uma negociação para que até 50 vagas adicionais possam ser estabelecidas nas listas de exceções, mas estabelecemos também parâmetros, porque quando a gente fala em redução de tarifa, a gente também tem a preocupação de evitar desvios de comércio. Assim, nós pedimos que inclusão de parâmetros nessas discussões, para que quando a exportação de um país, de um determinado bem, de um Estado-parte, aliás, para outro Estado-parte, atingir o nível de 20%, ou seja, se o Brasil exportar um certo bem e 20% das exportações desse bem for para outro Estado-parte, como, por exemplo, a Argentina, que a Argentina não possa reduzir a tarifa, tem que fazer também, tem que seguir outros parâmetros além desses, mas nós procuramos estabelecer esses parâmetros aplicáveis apenas às 50 vagas adicionais de cada Estado-parte. Talvez esse tema seja objeto de decisão CMC na próxima cúpula, que já é na próxima semana. Então, é a primeira vez que nós estamos mencionando esse tema de forma pública e, enfim, é um momento oportuno, porque estamos inaugurando o Comitê de Comércio Exterior na EB e já estamos dando essa novidade aí, já estamos fazendo essa antecipação de notícia. Pode, claro. Não, eu só complementaria que, além do parâmetro de 20% das exportações que a Ana mencionou, que para a gente foi muito importante para tentar preservar e valorizar a produção regional e a oferta exportável do Mercosul, intrabloco, da perspectiva do Brasil, né, já que o governo atual da Argentina tem esse viés de reduzir tarifas, nós também conseguimos negociar no âmbito da norma um mecanismo anticoncentração. Então, não se pode colocar mais do que 15 códigos em capítulos específicos da NCM. Então, digamos assim,
foi uma forma de tentar mitigar os impactos relacionados a reduções tarifárias à oferta exportável do Brasil. A lista ela valerá também até 2028 e, como é um tema de muita urgência da Argentina, pode ser que ela seja assinada na cúpula ou pode ser que ela seja também assinada via representantes do Mercosul perante a Associação Latino-Americana de Integração lá em Montevidéu. Então, como a Ana falou, de forma pública é a primeira vez que estamos informando sobre esses assuntos e, bom, já podemos fazê-lo porque nos documentos oficiais do último Grupo Mercado Comum, a proposta consta como um anexo público à ata, e, bom, no caso, a gente entende que essa lista, ela tem a capacidade de, com esses parâmetros, mitigar os efeitos sobre a produção brasileira e suas exportações, e também ela amplia os instrumentos disponíveis em matéria de política comercial nesse contexto atual de incertezas, de barreiras tarifárias que os países vêm adotando. Então, esse foi um pouco o espírito da negociação a respeito desse assunto, e foi um tema priorizado pela Argentina e que os demais Estados-partes se juntaram a esse grau de priorização. Então, são 50 códigos a mais para todo mundo. A proposta original era sem nenhum parâmetro, e nós conseguimos colocar esses parâmetros que, no nosso entendimento, considerando as circunstâncias atuais, eles são adequados para, no que tange a reduções tarifárias. Seria isso. Bom, é, o próximo slide a gente entra um pouco para falar sobre o regime de origem do Mercosul. Eu não sei se vocês têm muita familiaridade com o tema, mas nos acordos preferenciais não basta que o país signatário exporte um produto coberto pelo acordo para outro para que tenha esse tratamento tarifário preferencial. É preciso que o produto seja produzido em um dos estados ou um dos países signatários, né? Porque senão nós firmaríamos um acordo e importaríamos de um terceiro país e simplesmente triangularíamos esses produtos. Então, para que não haja essa triangulação e para que os produtos fabricados nos países signatários sejam realmente beneficiados com tratamento tarifário preferencial, é que a gente estabelece as regras de origem, que é o que define de fato onde o bem foi fabricado. Obviamente, essas regras de origem podem e são diferentes em cada acordo, mas o Brasil tem feito os maiores esforços para harmonizar as regras de origem nos acordos que firmamos. Então, eu vou pedir para a Cláudia assumir aqui a apresentação. Cláudia, por favor. Ela é a nossa coordenadora geral substituta. Olá, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Então, eu vou começar, né, complementando o que a Ana falou, né? É super importante, é um tema que está ligado diretamente à prática, né, do dia a dia de vocês, né, das empresas, né? E como a Ana bem falou, né, para que serve uma regra de origem? É a partir dela, né, que você vai determinar se um produto originário ou não. Então, assim, as empresas participantes dos países, né, signatários de um acordo, elas têm que cumprir, né, as regras estabelecidas no regime de origem desse acordo.
né? Então, a primeira, eu vou tentar fazer de uma forma mais resumida, mais prática, né? Como a Ana falou também no início, cada slide desse é um mundo. Eu poderia ficar aqui uma hora falando só né, dos regimes de origem. De todos aqueles acordos que a Ana mencionou, cada um deles tem um regime de origem próprio, mas eu vou focar mais no regime de origem do Mercosul, que é o nosso principal volume de comércio, né, e que está mais ligada à rotina do dia a dia das empresas. Primeira distinção entre regra de origem e regime de origem. Regra de origem, né, é aquela estabelecida para um determinado produto. Regime de origem é todo o arcabouço legal definido no acordo, que a empresa também tem que cumprir, não só a regra, mas como o estabelecimento né, o cumprimento do que está previsto no regime de origem, como qual prova de origem utilizar, se ele tem que transitar diretamente de um país de exportação para o país de importação. Então, tem todo um detalhe previsto no regime de origem de um acordo, né? Então, o primeiro passo, a empresa tem que cumprir a regra de origem, né, para ter acesso ao benefício tarifário previsto no acordo, né? No caso do Mercosul, a gente está com um novo regime de origem que entrou em vigência no ano passado, em 1º de julho de 2024, entrou em vigência o novo RUM, que é a decisão número 5 de 2023, que foi incorporada ao Mercosul pelo 218º Protocolo Adicional ao CE 18. Né? Então, esse novo regime de origem Mercosul trouxe importantes inovações, né, para a vida prática das empresas, né? Ele estava sendo negociado desde 2019 e essa a negociação foi concluída em 2023, né? E trouxe importantes inovações para o novo regime de origem. Uma das principais inovações que ele trouxe foi a não existência mais de regra geral. Todos os produtos agora têm um requisito específico de origem, que a gente chama de REL. Se você for no apêndice 2 do novo regime de origem, você vai ter a lista, né, por código NCM, qual a regra de origem que aquele produto deve cumprir. Então, é uma facilidade para o operador comercial consultar se o produto qual a regra ele tem que cumprir naquele produto que ele fabrica, né? Uma outra inovação também foi com relação ao estabelecimento, a introdução da autocertificação como prova de origem. Porque até então, para você comprovar que seu produto cumpre a origem prevista no acordo, você tem que apresentar um documento que comprove isso. Antes, no Brasil, a gente utilizava só o certificado de origem, que é uma atribuição do MDIC, mas que a gente delega para as entidades emissoras. Então, a gente tem atualmente 47 entidades emissoras, né, que a empresa procurava essas entidades, né, apresentava uma declaração do produtor, onde consta a descrição de todo o processo produtivo, para que ela receba um certificado de origem e comprove, né, que esse documento acompanhe sua exportação e quando chegar na aduana do país importador, ele vai ver que pelo certificado de origem ela cumpre a regra estabelecida no acordo e ela teria acesso ao tratamento tarifário, né, preferencial previsto no acordo. A partir do novo regime de origem, a gente implantou, o Brasil passou a adotar o sistema híbrido. A empresa pode escolher se autocertificar, ela própria apresenta uma declaração de origem, né, tem umas regras mínimas estabelecidas no acordo, né, então, ela mesma vai se autocertificar e atestar a origem do produto dela, sem custo nenhum, ela pode fazer isso. Já entrou em vigor desde 1º de março desse ano. Então, uma importante inovação que esse novo regime de origem trouxe foi esse sistema híbrido de prova de origem. Ou a empresa utiliza um certificado de origem, como fazia antes, ou ela pode se autocertificar desde 1º de março de 2025, né? Uma outra inovação trazida também com o novo regime de origem foi a flexibilização de mais 5 pontos percentuais com relação ao cumprimento à utilização de materiais não originários. Porque a gente tem três pilares básicos no estabelecimento de uma regra de origem, que são os produtos totalmente obtidos, né, aqueles
produtos do reino vegetal, mineral, e animal colhidos ou nascidos e criados nos países partes, aqueles elaborados exclusivamente a partir de materiais originários desses países partes, e aqueles produtos que são elaborados utilizando parte de material originário e parte de material não originário, desde que que a empresa confira uma nova individualidade a esse produto, né, conforme os critérios definidos no acordo. Cada produto vai ter uma regra específica para cumprir. Mas com esse novo regime de origem, houve a flexibilização de mais 5 pontos percentuais. Então, em vez de 40, o limite era 40% de utilização de material não originário. A partir do novo regime de origem, passou a ser 45%, além de ter a previsão também de utilizar mudança de subposição tarifária como critério de origem e de processos produtivos, além do estabelecimento no regime de origem de previsão de estabelecimento de material fungível, utilização do princípio da não alteração de uma mercadoria em vez de expedição direta, que antes a mercadoria perdia o conceito de originária se não fosse transportada diretamente do país exportador para o país importador. Agora há a previsão de você fazer esse transporte, desde que a mercadoria não sofra alteração, passando por um outro país que não seja do acordo, mas que ela esteja sob controle aduaneiro. Então, houve bastante flexibilização nesse sentido, né, de trazer inovação e mais modernidade e facilidade para o operador comercial com esse novo regime de origem do Mercosul, né? Um outro critério importante também foi a alteração com relação ao procedimento, né, de verificação e controle. Que, como eu falei, o regime de origem ele é um arcabouço geral. Ele prevê, né, desde a qualificação de origem da mercadoria, como quais os procedimentos que as empresas têm que cumprir para ter o benefício da classificação, né, da redução tarifária, né? Então, com o processo de verificação e controle ficou mais simplificado. Com a nova vigência do novo RUM, a aduana ela pode, se tiver alguma dúvida em relação ao certificado de origem, entrar em contato diretamente com a empresa, sem necessidade dela abrir um processo formal de investigação para apurar né, aquela dúvida que antes tinha com relação à emissão daquele certificado de origem ou a própria, né, o próprio processo produtivo que a empresa declarou no certificado de origem ou na prova de origem que ela escolheu. É, com relação ao CT3, né, que o Denis mencionou, o CT3 é um grupo, né, de expertos de origem dos 4 países. Então, todos os temas de origem são discutidos nesse grupo, né, uma reunião que ocorre normalmente a cada 2 meses, e ali são tratados todos os temas de origem, pedido de alteração de requisito específico, a própria atualização do regime de origem do Mercosul foi discutido pelos técnicos, as negociações né, de acordos internacionais, a parte de origem é toda tratada por esses técnicos desse grupo, então é um grupo que ele trata de toda a parte de origem, né, não só do Mercosul, como de todos os acordos que o Mercosul estão envolvidos. Então, esse grupo técnico tem esse trabalho importante, né, relevante, trata de transposição, quando tem alteração de transposição de nomenclatura, e isso impacta nos requisitos específicos de origem. Então, é um trabalho, né, constante, né, tem reuniões constantes e todo o resultado desse trabalho é levado para a CCM, para o GMC, para esses grupos de decisão superiores que o Denis mencionou anteriormente, né? E com relação à autocertificação, né, queria abrir espaço aqui que a gente tem já um manual, já todo com todas as informações necessárias de como a empresa pode se autocertificar, e a gente coloca isso à disposição, né, para fazer uma outra apresentação específica sobre o tema, né, ou qualquer outra parte de origem, a gente segue à disposição, né, e a gente tem um material bastante didático, né, sobre o assunto, né, que eu acho que vale a pena as empresas terem acesso, que é um assunto novo. Apesar da gente ter tentado divulgar, né, a gente tem visto ainda que algumas empresas ainda têm umas dúvidas muito básicas. Então, a gente consegue, gostaria, né, de, se for o caso, disponibilizar o nosso link, né, com o manual que fala sobre a autocertificação, né, e a gente se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que as empresas tenham sobre esse assunto, ou até mesmo fazer uma apresentação específica sobre isso, tá?
É isso. Se vocês tiverem mais alguma Você dúvida, coloca no chat o link, eu acho tá, que é útil. colocar. Tá bom. Obrigada. Bom, é, nós hoje temos na agenda externa do Mercosul, nós procuramos dividir entre negociações regionais, que é com os países da ALAD, e as negociações extra-regionais. Então, hoje temos na agenda do GMC, no Grupo de Relacionamento Externo, temas como as tratativas com o Panamá, que, como eu falei, no ano passado a gente fechou, concluiu o acordo quadro. Temos iniciativas para renovar ou atualizar o regime de origem do acesso 72, que é Mercosul-Colômbia. Nós concluímos as negociações com o Chile, também foi de uma atualização do regime de origem do ACE 35, entre Mercosul e Chile. Esperamos internalizar essa atualização na próxima reunião do GSEX, que é dia 30, com esse novo regime de origem. Temos aí uma negociação em vista, no nosso radar, que é México e Brasil, como a gente mencionou, a decisão 3200, a gente vai precisar de uma autorização do Mercosul para ampliar o acordo com o México. A ideia é, dentro do ACE 54, que é o acordo quadro que eu falei, o parágrafo, nós juntarmos o que temos no ACE 53 com o ACE 55, que é o automotivo, e ampliar a lista de bens não automotivos cobertos no comércio preferencial entre Brasil e México. Isso de forma bem resumida, tá? Temos outras agendas aí amplas também na agenda externa, como na negociação regional, não só a agenda interna do Mercosul, mas eu vou citar aqui, com o Chile, nós fizemos uma negociação de questões regulatórias no setor de cosméticos. Com o Chile, a gente também tem uma discussão sobre compras governamentais, com, com, com outros países também, naqueles temas que não envolvem tarifa, que seria o que está coberto pela decisão 3200, a gente tem a obrigação de observar as negociações de tarifas junto com o Mercosul, mas esses outros temas de serviços, investimentos, propriedade intelectual, esses outros temas que não são alcançados pela 3200, nós temos liberdade de negociar bilateralmente. Na agenda externa de negociações extra-regionais, eu elenquei aqui os principais acordos da agenda extra-regional. No ano passado, nós concluímos a negociação com a União Europeia. Nós estamos, nesse momento, fazendo o que a gente chama de legal scrubbing, que é a revisão legal e a tradução dos textos para as línguas da União Europeia. Se não me engano, são 24 línguas, e muito embora português e espanhol esteja incluída nas línguas oficiais do Mercosul, da União Europeia, a gente não pode dizer que são iguais, idênticas ao português do Brasil e ao espanhol aqui dos Estados partes do Mercosul. Esse trabalho está avançado, de modo que nós esperamos que no final do ano, na cúpula do Mercosul aqui no Brasil, finalmente seja assinado o acordo. Entre Mercosul e EFTA, nós estamos finalizando a negociação e também gostaríamos de ver anunciada a conclusão das negociações na próxima cúpula, agora em Buenos Aires. Algumas questões seguem pendentes em temas de propriedade intelectual e outras questões mais específicas. Mas, como foi feito com a União Europeia, nós pretendemos fazer o anúncio da conclusão das negociações, se possível, a assinatura na cúpula no Brasil. Mas a gente sabe que tem as questões burocráticas de legal scrubbing e consultorias jurídicas e tradução levam um tempo,
que está no próximo, na próxima cúpula, nós consigamos assinar. Emirados Árabes é uma negociação que está em andamento, já houve troca de ofertas de bens, discussão em serviços, a discussão em investimentos seria como abarcar os acordos bilaterais. Cada estado parte do Mercosul tem com Emirados Árabes Unidos, e esse é um tema de grande relevância. E, enfim, uma discussão a mais difícil no caso aí é a questão de origem entre Mercosul e Emirados Árabes. E, por fim, concluída essas negociações com a União Europeia e EFTA, nós pretendemos retomar as negociações com o Canadá, que é um tema que estava pendente, era a questão de comércio e desenvolvimento sustentável, e o Canadá já deu sinais de que gostaria de retomar a discussão com o Mercosul. Lembrando que o Canadá, assim como o México, não mencionei, mas são dois países que estão com negociações com os Estados Unidos, e nesse semestre ficou parado, e talvez no próximo semestre a gente consiga retomar as negociações com os dois países. Não estão listados aqui, mas o Brasil, o Mercosul, também tem já firmado e já em vigência acordos de livre comércio com Israel, Palestina. Palestina precisa, a gente não estamos em plena vigência, precisamos de alguns ajustes ainda, mas, e considerando a situação lá no momento, a gente não vê com muita celeridade a entrada em vigência plena do acordo. Temos com o Egito, e temos também acordos já de alcance parcial com o Sapur e Índia. Eu estou aqui, eu vou passar a palavra para o nosso coordenador geral de negociações extra-regionais, para o Rafael, porque eu acho importante vocês terem contato com cada coordenador geral de temas. Acho que o Denis, fiz questão que cada um fizesse uma apresentação, para que vocês tenham já também familiaridade. Rafael, por favor. Acho que se apresenta e dá uma perspectiva. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, a Ana explicou todo o meu slide, né? Ela já detalhou todas as frentes extra-regionais e todos os acordos que a gente tem vigentes. Então, sobrou pouco para eu falar, mas, enfim, aproveito a oportunidade para me apresentar, né? Sou Rafael, responsável pela área extra-regional aqui no Dente. E, bom, eu acho que, assim, não tem muito o que agregar aqui. A gente está vislumbrando aqui, num cenário de sucesso, né, eventualmente concluindo as negociações com a EFTA, o Brasil assume a PPT, né, e a gente tem algumas frentes promissoras aí, uma delas de conhecimento público, e, enfim, conta com muito apoio da indústria aqui. A CNI é muito vocal em relação ao Japão. E na visita do presidente Lula, agora em março, pela primeira vez no plano de ação conjunto, a gente conseguiu emplacar um texto mais ou menos de um compromisso, né, em relação a eventuais negociações para um acordo de livre comércio. Isso parece pouco, mas no caso do Japão é muito, né, porque a gente nunca teve nada nem perto disso, né, e a promessa, pelo menos é o que se espera, é que no segundo semestre a gente possa iniciar esse processo negociador com os japoneses. Acho que é isso. Obrigado. Bom, essa primeira apresentação que fizemos hoje, procuramos ser bem sucintos. É como eu falei, cada slide daria um dia inteiro ou até mais de discussão, mas estamos aqui à disposição. Deixo aqui os nossos contatos e agora abro a palavra para perguntas, né? Acho que para ouvir de vocês um pouco sobre a nossa agenda aqui de comércio exterior. Obrigada. Liane.
Roberta, eu gostaria depois que você visse eventuais perguntas que estejam no chat, mas eu Sim. gostaria primeiro agradecer a A abrangente Stockshare, apresentação pronto. de todos Obrigada. vocês, né? E, e colocar três, Eliane, você está três muda. questões. Não, para mim não estou. Eu estou muda? Não. Você me ouve, Não. Ana? Você me ouve? Acho que o Eu, problema é. Sim, acho que eu Era ouvimos. escuto aquela todo. coisa. Estamos te ouvindo, Eliane. Estamos ouvindo a Eliane, estamos ouvindo você, Roberta, todo mundo, tá tranquilo. Pode É. falar, Eliane. Desculpa, eu estou ouvindo agora, todo mundo. Ah, tá. Tá. Bom, então agradecer a apresentação e o pessoal está pedindo para depois você disponibilizar para nós compartilharmos aí no âmbito da EB, tá? O primeiro questionamento que eu gostaria que vocês abordassem, como é que está o tratamento de zonas francas e áreas aduaneiras especiais? Que há um grupo, né, que está tratando desse assunto, já que os produtos dessas áreas não têm preferências no ACE18, né? O comércio do Brasil com o Uruguai é feito pelo ACE2, né, junto com o automotivo, né? E o comércio entre a Zona Franca de Manaus e a Terra do Fogo com a Argentina é feito pela CE14. Mas eu acho que já está na hora de, desde que cumpram o regime de origem, os produtos de zonas francas serem incorporados no ACE 18. Até porque nós temos conhecimento de que produtos de zonas francas de outros países, como por exemplo Colômbia, que não tem plaquinha identificando que vem de Zona Franca, está tendo preferência. E é de ZPE, né? Então, o primeiro ponto. O segundo, se você teria como abordar como é que estão os trabalhos daquela Comissão Bilateral Brasil-Argentina, que foi revigorada, né, em termos de assuntos comerciais, se tem alguma novidade nesse sentido. E o terceiro ponto, vocês falaram desse novo sistema de estatísticas, né? Parece que é o C100, se também pudesse, se já está acessível ao público e como é que nós poderíamos acessar esse sistema. Vocês poderiam, ou agora ou mais adiante, compartilhar também o link para que nós possamos acessar. Basicamente, a Zona Franca e os trabalhos da Comissão Bilateral. Novamente agradecendo a participação de vocês aí, que foi muito ilustrativa. Obrigada. Eliane, sobre zonas francas, nós concluímos o acordo com o Uruguai dentro da CE2, e isso causou um grande impacto no Mercosul. Como você falou, nós temos com a Argentina, temos com o Uruguai, com o Paraguai. Nós até apresentamos uma proposta para o Paraguai que foi recusada, mas, como eu te falei, quando tivemos o anúncio do acordo de zonas francas com o Uruguai, e aí a primeira reunião do Mercosul em 2023, houve uma manifestação de insatisfação dos outros Estados-partes, porque, segundo Argentina e Paraguai, isso poderia entrar em livre comércio, esses produtos de zonas francas poderiam entrar em livre comércio e poderia acabar ter livre circulação dentro do Mercosul. E, considerando essa manifestação, o assunto, a tratativa sobre zonas francas e áreas aduaneiras especiais, não foi adiante, desde 2023. Aliás, desde 2022. Mas esse foi um impulso para o ROM entrar em vigência. A gente concluiu o ROM. A gente falou, se vocês têm preocupação com a questão de verificação e controle, o novo regime de origem do Mercosul seria um bom meio de fazer a verificação, que você moderniza a questão de verificação e controle. Isso acabou por ajudar a conclusão da negociação do ROM. Como a Cláudia falou, estava já 7 anos em negociação e era uma negociação que estava dificultada e isso ajudou a conclusão da negociação. Então, devo dizer que, também de nossa parte, em relação ao Paraguai, há alguma preocupação com a maquila do Paraguai.
Então, quando a gente tem acordo já com o Uruguai e com a Argentina, firmado em vigência, isso nos ajuda a ter esses produtos com tratamento tarifário preferencial. Com o Paraguai é uma questão mais delicada, não só temos questões defensivas nossas, mas o Paraguai também tem uma preocupação com a entrada de motocicletas e outros produtos que são fabricados na nossa Zona Franca de Manaus. Mas é importante lembrar que nós temos um certificado derivado de produtos que passam por zonas francas, que não assim, que permite um certo comércio de produtos que passam por ali. Isso também é um tema que está em discussão na agenda da CCM, que é para facilitar a emissão de certificados derivados por entidades autorizadas. Que hoje a gente não emite certificado derivado, porque deveria ser a SESEX aqui que emitia, e cada estado parte sua entidade governamental. Mas está sendo discutida a possibilidade de autorizar entidades emissoras dos certificados do ACE 18 para fazer essa emissão de certificados derivados. É bem restrito, não vai ter um grande impacto, pelos motivos que mencionei, mas é um tema que não está, não tem um horizonte aí para ser discutido para incorporar esses produtos de zonas francas. Tem dificuldades do Brasil, tanto ofensivo quanto defensivo, então não temos recebido muita manifestação de interesse do setor privado. Esse é um ponto. Sobre a Comissão Bilateral Brasil e Só Argentina, um comentário, Ana Cláudia, antes de você falar. Ocorre o seguinte: nós temos observado que nos acordos, principalmente no âmbito da LAD, não está muito clara a questão de Zona Franca. Diz que a questão de Zona Franca será tratada oportunamente. Eu acho que, então, tem que dizer claramente que produtos de zonas francas e áreas aduaneiras especiais não usufruem de preferência, porque está vindo produto de ZPEs de países aqui da América Latina que não são identificados, que estão vindo de ZPE e estão tendo preferência. Então, eu acho que a redação tem que ser muito mais clara. Como é no Mercosul, tem que colocar nos acordos e não dizer que o tema de Zona Franca será tratado oportunamente. Então, fica aqui uma sugestão. eu acho importante você falar isso, e acho importante vocês mandarem formalmente, ou pelo menos por e-mail, dizer, olha, quais são em que situações isso está acontecendo. A gente não precisa ser formalíssimo, né? A gente pode ser por Fizemos uma e-mail. denúncia formal à Receita que não deu em nada, porque o DENIT diz que não tem preferência, mas a Receita não tem base legal para não cobrar, porque o acordo não diz que não tem preferência, diz que o tema será tratado oportunamente. Então, Sim, mas nós vamos... aí você informando a nós, o para trás fica difícil, mas o daqui para frente a gente pode colocar em mesa de negociação. E aí, na nossa competência, como SESEC, a gente pode encaminhar esse tema. Alguns acordos, a gente tem uma autorização explícita e prorroga, por exemplo, o Chile, a gente prorroga, tem autorização. Mas aí é mais nosso interesse com o Chile do que deles para cá, porque eles já são um país muito, muito aberto. Mas em outros acordos a gente vai ver na letra o que a gente pode fazer em cada caso. Então, é importante que você nos envie essa informação. Sobre Brasil e Argentina, a gente teve, ao longo do ano passado, reuniões das subcomissões, que a gente tem 5 comitês, 5 deles, de acesso a mercados, tem temas regulatórios, temos de defesa comercial, temos de facilitação de comércio, e temos um que ficou em interseção, né, com o ACE 14, o Comitê Automotivo, que também se reuniu sob o guarda-chuva da Comissão Bilateral. Tivemos alguns avanços importantes em temas regulatórios, que a Argentina tinha estabelecido, por exemplo, para revestimentos de construção civil. A gente conseguiu
superar algumas barreiras técnicas com a Argentina. E a negociação desse novo protocolo adicional ao ACE14 teve a discussão no âmbito da comissão bilateral. A plenária em si, nós já tivemos uma no ano passado, que foi na Argentina, e precisaríamos ter uma nova nesse ano. Só que com a mudança de governo na Argentina e as restrições orçamentárias deles, ficou prejudicado. Nós tínhamos previsto uma reunião no segundo semestre do ano passado, já que estávamos tendo reuniões com a União Europeia aqui em Brasília, nós convidamos os representantes do Ministério de Economia da Argentina, mas eles não puderam vir. Então, foi por questões de restrição orçamentária do lado argentino, mas as tratativas continuaram. Então, se vocês tiverem demandas para apresentar no comércio bilateral, não só na CCM, mas também no âmbito dessa comissão, fiquem à vontade para encaminhar para nós por o e-mail que ficou na apresentação ou pelos nossos e-mails diretos, que vocês têm aí a entrada direta com a gente. Sobre a estatística, Denis, me ajuda aqui. Certo. Sobre o CECEM, eu pedi ajuda para o Thales, que é o coordenador geral de origem, que se uniu à reunião, que ele estava em outra reunião negociadora agora, e ele encaminhou no chat aqui para vocês. Então, tá o link Sistema Estatístico do Mercosul e o link de acesso ao CECEM. Seria isso. Obrigado. Ricardo está com a mão levantada. Bom, aí eu deixo para a Liliane manejar aí. Eliane, eu gostaria de sugerir que o embaixador Rubens Barbosa já tinha pedido desde o início, então acho que deveria dar a voz para o embaixador Rubens Barbosa, que está presente aqui. Depois você segue, por favor. Não, eu prefiro que quem coordene as perguntas seja a Roberta, tá? Porque eu não acompanhei o chat aqui. Eu tinha combinado com ela isso. Bom, agora põe, então, começando pelo embaixador Rubens Barbosa. Depois a gente segue. Muito bem-vindo aqui na reunião. Boa tarde, obrigado. Eu estava sem o vídeo, mas eu estava assistindo tudo que vocês estavam falando aí. Então, eu acho que seria importante vocês mencionarem a próxima reunião do Mercosul. Quais são as prioridades, que vai ser daqui 2 semanas, né? Quais são as prioridades do Brasil, quais são as dificuldades, como é que está sendo a relação do Brasil com o governo Milei na coisa do Mercosul, como é que a Argentina está encarando a possibilidade do acordo com a União Europeia. Eu acho que tudo isso vai ser discutido, né, na reunião do Mercosul. Talvez a Ana possa falar qualquer coisa sobre a próxima reunião do Mercosul. Bom, primeiro, embaixador, muito obrigada. É uma honra ter o senhor aqui. Sobre a próxima cúpula do Mercosul, vai ser no dia 3 de julho. Ela é antecedida, a cúpula dos presidentes, ela é antecedida pela reunião do Conselho do Mercado Comum, no dia 2, e a reunião do GMC, dia 1º, e reunião do CCM, dia 30. Bom, como na parte de comércio, exclusivamente, a gente vai ter essa alteração da lista de exceção como um movimento para atender as demandas urgentes, considerando o cenário externo, né? E a ideia é anunciar a conclusão das negociações de EFTA. Essa lista de exceção aumentada, embaixador, ela veio numa negociação truncada junto com uma proposta que a Argentina tinha feito de negociações de acordos de preferência ou de acordo de livre comércio bilaterais. A Argentina alegou que, olha, eu quero poder negociar com os Estados Unidos, eu quero poder negociar de forma independente por essa situação esse contexto internacional. Essa proposta de aumento das LATECs, ela já tinha sido apresentada há
uma certa antecedência, já há algum tempo. E o Brasil estava rechaçando essa possibilidade. Mas, considerando essa outra proposta que a Argentina colocou na mesa de negociações bilaterais, nós falamos, olha, se nós atendermos às suas demandas urgentes por meio desse aumento da lista de exceção, vocês desistem dessa proposta de negociação bilateral e cancelar a 3200, né, do Mercosul? Então, depois de uma negociação muito pesada, muito difícil, chegamos num acordo, que a Argentina tira a proposta da mesa, da negociação bilateral, e nós aumentamos as listas de exceções, com os parâmetros que eu mencionei. Muito embora o Uruguai tenha sinalizado que talvez o país encampe uma proposta no futuro de negociações bilaterais. E em relação à qual nós teremos uma posição contrária, desde já sinalizamos isso. E o Mercosul é um bloco engraçado, porque tem um momento em que o Brasil encampa, quer a bilateralização, depois o Brasil não quer mais, a Argentina, a gente vai mudando de posição, Brasil e Argentina, né? O Uruguai segue sempre a mesma postura, o Paraguai, ele acompanha aí que na hora ele tiver uma proposta melhor. Então, por aí você já percebe que a convivência ou o diálogo com o governo argentino, ela é carregado, é um diálogo pesado, difícil, muito imbatível, mas é um diálogo que flui, está fluindo. Nós temos conseguido chegar a bom termo, né? Em que todos saem satisfeitos, mas essa é o sucesso das negociações, né? O, o diálogo dentro do Mercosul em outros temas, fora os comerciais, nós não acompanhamos de forma muito ativa, nós percebemos que é um diálogo muito mais difícil do que esse diálogo nos temas comerciais. Mas aí não é só difícil entre Brasil e Argentina. Eu tenho que dizer que, apesar da postura do Uruguai hoje ser mais próxima a essa postura de abertura, também não é um diálogo fácil entre a Argentina e o Uruguai, tampouco com o Paraguai. Então, a fotografia é essa atualmente. Isso de maneira bem franca Era previsível, né? A diferença ideológica é muito forte, né? Pelo que você falou, eu entendi que os argentinos desistiram daquela ideia de negociar um acordo comercial com os Estados Unidos, é isso, não? Olha, o que a Argentina demonstrou é que, tendo uma possibilidade de usar as 50 linhas tarifárias para reduzir tarifa, e aí ele tem um interesse em reduzir tarifa para produtos do interesse dos Estados Unidos, isso facilitaria a tratativa com os Estados Unidos. Até porque, por não ser um país em desenvolvimento, a Argentina teria que fazer um acordo de livre comércio. E aí, até 9 de julho, quando os Estados Unidos estabeleceram a data limite para voltar a aplicar tarifas bilaterais, não daria tempo. Então, o que eu entendi que a Argentina queria com essa ampliação da LETEC é acomodar produtos de interesse dos Estados Unidos pela Argentina. Muito embora a LETEC seja exceção à TEC, ela não é uma exceção à cláusula de nação mais favorecida da OMC, né? Se ele reduzir pela LETEC deles, eles vão ter que reduzir para todo mundo, erga omnes. Entendo que isso talvez não seja o que os Estados Unidos querem, mas é a linha que a Argentina demonstrou adotar para a negociação com os Estados Unidos. E não está havendo uma coordenação dentro do Mercosul para a negociação tarifária com os Estados Unidos, né? Cada país está fazendo a sua, é isso? É isso, cada país está fazendo a sua, até porque o que é apontado para os Estados Unidos como problema com o Brasil não é o mesmo que é apontado como problema na Argentina.
e cada um vai ter que acomodar a sua forma às demandas, se for o caso, as demandas dos Estados Unidos. Obrigado. Nada. Outra pergunta veio de Saulo Marquezine, que a internacionalização do 46PA do ACE 14 com a Argentina, que já saiu o decreto, mas falta a regulamentação. Essa também está na reunião do CSEX para dia 30. Acho que é IGSEX, não o CSEX. Deve ser GSEX. GSEX. Pois é, GSEX. Bom, que saudade do Saulo, fazia tempo que eu não falava com ele. Olha, uma vez internalizado para o 46º protocolo adicional, a gente precisa depositar na LAD. Nós já pedimos isso para o Itamaraty, não sei se já foi feito. O que acontece agora? O que o 46º protocolo adicional alterou? Ele incluiu algumas cotas para utilitários. Ele tem um regime de autopeças não produzidas, a gente chama de RAMP, que a gente podia reduzir para 2% ou a zero se tivesse um recolhimento de 2% para fundos de desenvolvimento tecnológico, que venceu em 2023, e a gente renovou o RAMP sem um prazo de término, e a gente também atualizou a nomenclatura utilizada no acordo para os bens cobertos, que chamamos de bens automotivos, e para as regras de origem. As cotas, a gente vai precisar fazer a distribuição das cotas, isso demandaria uma portaria CSEX, não precisa passar pelo GSEX. A questão dos 2%, hoje a gente tem uma lista de autopartes não produzidas, publicadas por listas de resoluções GSEX, que estão sendo aplicadas, para os quais são aplicadas 2%. Essa questão de alteração das tarifas, aí precisa sim passar pelo GSEX e ela é encaminhada pela SDIC. Então, isso nos foge à competência. Não está prevista para a agenda do GSEX, para a próxima agenda do GSEX, que é segunda-feira, mas é algo que, se o setor demandando, pode ter ou uma reunião, uma consulta extraordinária, algo assim, mas eu acredito que a SDIC vai precisar de um tempo aí para analisar tudo que está nas listas de ex-tarifário de autopartes não produzidas. Leva um tempo ainda, mas, de novo, essa parte precisa do GSEX e precisa da SDIC encaminhar para a deliberação do GSEX. Ana, depois dos dois países comunicarem a LAD, só entra em vigor 30 dias após, né? Normalmente é a regra, né, para protocolo adicional. Esse caso não? Nesse caso, não. Eliane, a gente, como o Denis falou, tem situações que a gente não precisa internalizar, não precisa depositar na LAD ou não precisa observar o prazo. Nesse caso, a gente internalizando já entra em vigência, mas aí precisa... Sabe dizer se a Argentina já comunicou a LAD também? Já antes de nós, eles foram até mais rápidos. Bom, a outra pergunta é sobre o decreto 350 de 1991, que é o Rodrigo Prestes. Deveria ter entrado integralmente em vigor em 1994, artigo 1º e 3º, quando teremos a livre circulação de mercadorias prevista no tratado. Eu entendo que o decreto Pergunta de $350 $1 milhão. $1 milhão, de $1 você milhão pensa a mesma coisa, Eliane. Olha, no Mercosul hoje, como nós temos, deveria ter livre circulação, não deveria ter regra de origem interna, só que a gente tem uma situação em que a gente tem recolhimento de imposto de importação, e para alguns países, principalmente o Paraguai, mais da metade da receita, ela vem do imposto de importação. Sim. Então, é uma questão delicada a livre circulação de mercadorias, porque, por exemplo, a gente tem um exemplo da União Europeia. Ou a aduana de importação, ela recolhe o imposto de importação e ela transfere para o país por uma série de regras, ou onde vai ser consumido e tal.
No Mercosul, essa discussão sobre a livre circulação de mercadorias, ela é muito prejudicada por esse perfil tarifário de cada país. E também no Brasil há uma certa dificuldade, porque a nossa Receita Federal, ela fala, ó, eu recolhi aqui, para eu transferir, eu preciso de ter regras muito específicas. E a gente está numa transição para o novo, da reforma tributária do Brasil. Então, essa Sim, discussão ela está adiada, ela não está na mesa hoje, como já houve, já tivemos outros tempos em que as discussões a esse respeito eram profundas. Agora está em suspensa essa discussão. sim. Bom, a outra, vou terminar e depois passo para você, Ricardo, tá bom? Só complementar o que a Ana Cláudia falou. Nós ainda estamos com aquela questão da dupla tributação, ou seja, na medida que você, para exportar, precisa de certificado de origem, se o Brasil importar da Itália uma quantidade X e quiser destinar parte para a Argentina, se for para a Argentina, vai ter que pagar porque não vai provar a origem. Então, essa questão também da Claro, dupla tributação da TEC até hoje sim. não foi resolvida. Sim, mas é porque também não é produto do Mercosul, ele importou e está vendendo. Então, é uma situação Mas na diferente. União Europeia, quando entra no país, já é considerado produto. Aqui Mas é não é. isso que a Ana falou. Essa situação não é para todo o universo. A gente tem algumas exceções que a gente pode ter desmembramento da prova de origem com uma certa liberdade para circular com livre circulação. Os produtos que já têm tarifa zero, os produtos que têm acordos com e que já chegou no cronograma de desgravação, já está totalmente desgravado. Então, por exemplo, quando a gente importar da Itália, como você mencionou, e quiser mandar do Brasil para a Argentina, não vai ter dupla tributação. Isso porque o acordo com a União Europeia não está em vigência. Mas, por exemplo, se tiver algum produto com o Egito que esteja nessa situação, ele pode ter livre circulação. Sim, Então, sim. não é para todo o universo que isso acontece. Não sei se a Cláudia quer mencionar algum detalhe, Cláudia. Oi, Ana, tudo bem? Sou O eu. Houve uma Thales, desculpa. substituição. Não, sem problemas. Boa É bom tarde que a todo mundo todos. vê seu rosto e conversa com você. Tudo bem, pessoal? Desculpa, eu não consegui entrar mais cedo, a gente estava tendo uma reunião sobre Emirados. Pessoal, olha só, só para reforçar o que a Ana comentou, existe então a política tarifária comum, né, que se cumprida, gerará o certificado de cumprimento da política tarifária comum e, como resultado, o produto poderá circular livremente e poderá também, e aqui eu gostaria de sublinhar, porque me parece que, infelizmente, muitas empresas desconhecem essa faceta, esses produtos eles podem ser acumulados e, portanto, considerados originários. Por exemplo, produtos agrícolas do Egito, né, por exemplo, foram desgravados por completo, que possuem regras idênticas para todos os sócios do Mercosul. Eles poderão ser considerados brasileiros na industrialização desses insumos, tá? Então você tanto circula o produto per se, por exemplo, milho, trigo in natura, como também você pode acumulá-lo no processo produtivo e considerar brasileiro para efeitos de cumprimento das regras do Mercosul, tá bem? Muito obrigado. Próxima pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Aí a questão de também sobre o português, que vai ser, né, Rodrigo Prestes, o acordo ortográfico de língua portuguesa. Como poderá haver diferença na redação da língua portuguesa no acordo Mercosul-União Europeia por causa entre Brasil e Portugal? Nós temos umas pequenas diferenças de língua portuguesa aí, ele está perguntando. E a segunda dele, para finalizar, os 39 textos do acordo Mercosul-União Europeia, quantos já passaram pela correção legal, quantos já possuem tradução? Como é que está esse trabalho na parte do acordo Mercosul-União Europeia, por favor? Bom, E a aí a questão das gente passa para o diferenças. Ricardo da BIPEC. Tá. A questão da diferença da língua portuguesa de Portugal para o Brasil, ela não é só questão gramatical. Nós utilizamos termos comerciais muito diferentes de Portugal. Os nomes dos acordos, os termos técnicos aduaneiros, é uma série de diferenças aqui. Se você abrir hoje o regulamento europeu, por exemplo, o regulamento aduaneiro europeu, e vai ler na versão português, precisa de uma tradução.
É horrível, é difícil. Eu trabalhava naquela época que o Arthur estava aqui no DSEX, e a Eliane também, eu trabalhava, por exemplo, com o Sistema Geral de Preferências da União Europeia. O regime de origem do SGP, ele precisava ser traduzido, porque os operadores aqui no Brasil ficavam em dúvida, o entendimento não era fluido. Nós temos hoje uma versão do sistema harmonizado em português de Portugal, que é unificado, nós utilizamos o mesmo texto. Mas a questão é o arcabouço normativo, o funcionamento, o nome dos acordos, o nome dos procedimentos que são diferentes. Então, nós precisamos harmonizar com a nossa legislação interna, não com a legislação da Comissão Europeia, em português. Então, eles têm que estar alinhados com a nossa legislação aduaneira, nossa normativa interna. E é por isso que hoje a discussão com a Comissão Europeia é como fazer para que o texto fique mais próximo possível de português de Portugal, mas que não divirja das nossas legislações aqui. O legal scrubbing está finalizado. Ana, deixa eu acrescentar um ponto no que você falou. O português não é uma língua oficial da OMC. Então, nós temos o sistema harmonizado em inglês e francês, né? O Brasil adota a tradução do sistema harmonizado francês. Está ouvindo? Estou ouvindo. E a Portugal adota a tradução da União Europeia, que é do inglês. Infelizmente, não há uma equivalência em muitas descrições de produtos entre o inglês e o francês. Em inglês é simples, outros relógios. E em francês outros relógios, incluindo despertador, papapá. Entendeu? Então, tem isso também, a questão de nós seguirmos o francês, sempre seguimos, na nossa lista 3 e tudo mais, e o Portugal adota a tradução do inglês. Então, isso dá diferença também em descrição de mercadorias. É impressionante que os dois sistemas harmonizados, francês e inglês, não são exatamente iguais. Então, isso gera também a necessidade de algumas adaptações. Obrigada. Obrigada, Eliane. Hoje a gente tem dentro da CPLP uma versão do sistema harmonizado, mas, de fato, oficial são as línguas oficiais do sistema que são publicadas, né? Sistema harmonizado. Sobre a revisão legal do acordo, ela está finalizada, só que a Comissão Europeia pediu que nós trabalhássemos no texto em português no Brasil e em espanhol nos Estados Partes, com base no texto traduzido do português de Portugal e do espanhol da Espanha. E é isso que o trabalho agora é traduzir para o português, não do inglês, seria até mais fácil, mas esse o exercício. Não, mas o trabalho está no estágio avançado, o que não muda a nossa perspectiva de vermos assinado o acordo na cúpula no Brasil, com a presença das autoridades da União Europeia e do Mercosul. Então, não há atraso nessa questão, mesmo com essa dificuldade das línguas. Deixa eu passar para o presidente, Ricardo, que ele quer chamar agora os próximos, por favor, passando para o Arthur, o presidente do Conselho Administrativo. Josefina, depois você deixa eu falar, eu queria fazer uma outra observação aí. Sim, só estou passando para o presidente, porque na hora que a Eliane chamou, ele acho que não respondeu, e aí eu peguei o bastão como diretora da casa, e aí estou passando agora para o Arthur, que é o presidente do Conselho Administrativo. Arthur? Não tinha nada. O Ricardo Nóbrega da ABPET,
e depois o embaixador Rubens Barbosa, tá, Arthur? Mas não, eu devolvo aí a palavra aí, deixa o embaixador esclarecer alguns pontos, é importante. Ele não tinha nada assim de específico, não. Me deixa para o final. Tá bom, então. Então, Ricardo, posso passar então para o embaixador primeiro e depois você, tá bom? Pode ser, embaixador Rubens Barbosa, obrigado, viu? Obrigado. Não, eu queria fazer um comentário e uma provocação para a Ana. Nós estamos com mais de 50% da nossa exportação para a Ásia. E a Ásia virou hoje a área mais importante do comércio exterior brasileiro. E os outros países do Mercosul também, por causa da China, têm um comércio muito grande com a região. E eu acho que a gente não devia deixar de considerar a possibilidade, dentro das negociações externas de acordos de comércio, uma aproximação e uma negociação com esse TPP, o CCTPP, que é a área de livre comércio que existe na Ásia, liderada pelo Japão, e 11 países asiáticos. Eu sei que isso não está na agenda do Mercosul, mas eu acho que o Brasil devia considerar isso, porque antes de uma negociação comercial, teria que haver uma negociação diplomática, porque todos os países deveriam aceitar. Isso tomaria tempo. E se a gente fizesse uma negociação, um pedido, o Uruguai já fez um pedido. Pelo que eu estou informado, o Uruguai pediu para aderir ao TPP. Eu acho que isso devia ser considerado, inclusive para testar os outros países aqui da região, porque o México é membro, a Colômbia, se não me engano, é membro, o Chile é membro também. Então, eu acho que, como sugestão, vocês deviam, com o Itamaraty, examinar essa possibilidade, porque antes da negociação comercial, você, por um ano, vai ter que conversar do ponto de vista político com os países da região para que eles aprovem o Brasil. Acho que isso era um gesto com a Ásia, com os países asiáticos. Nós estamos aí falando com o Vietnã, com a Indonésia. Esses países são membros do TPP. Até facilita, né? Estão falando de negociar com o Japão. Todos esses países são membros do TPP. Era isso. Obrigada, embaixador. A parceria transpacífica, ela realmente tem um mercado impressionante. Nós temos um comércio pujante aí, e o presidente Lula foi a alguns países da Ásia, inclusive para impulsionar tratativas sobre acordos de preferenciais de comércio. Mas não com o bloco, mas de forma bilateral. Só que cada país ali ele tem um perfil muito específico. A China, que é o principal parceiro comercial hoje, ele tem barreiras não tarifárias que dificultam muito mais do que barreiras tarifárias no comércio. Então, o diálogo com a China, que nós havíamos desenhado, imaginado, seria um acordo como o que a gente tem com os Estados Unidos ou com o Chile, que é o que a gente chama de Everything But Tariffs, que abarcaria questões regulatórias, questões de TBT, SPS, de investimentos, de serviços, que talvez impulsionasse o comércio muito mais do que uma tratativa sobre tarifas. Porque, por um lado, nós temos interesse em continuar aumentando as nossas exportações para lá, mas, por outro, nós também temos muitos interesses defensivos, que são países com um perfil muito diferenciado. Não só com a China, mas com países, por exemplo, como o Vietnã e a Indonésia, o interesse ali poderia ser estendido a tarifas, mas com um perfil mais reduzido,
como a gente tem com a Índia, um acordo mais de preferências fixas. São países que não têm as mesmas exigências, por exemplo, da nossa legislação trabalhista, da nossa legislação ambiental, e, portanto, o perfil de custos é muito desbalanceado. Então, nós temos que fazer, e temos interesse, lógico, de fazer uma aproximação maior com esses países, mas de uma forma cuidadosa e que traga, de fato, um retorno positivo, tanto defensivo quanto ofensivo. E lembrando que, obviamente, quando a gente faz um acordo, também tem interesses ofensivos e defensivos dos outros países, que nós também precisamos encontrar um equilíbrio. Ou seja, não vai ser um acordo que só vai ter o perfil que o Brasil ou o Mercosul vai ganhar. O outro parceiro também precisa ganhar, mas é um equilíbrio muito difícil aí, a discussão é bem delicada, e como a gente tem na agenda acordos que estamos finalizando com a União Europeia, EFTA e outros que foram identificados como prioritários, e essas outras negociações seriam muito trabalhosas, nós adiamos a discussão a respeito desses acordos. Mas ele vai entrar na agenda, de fato, assim que concluirmos e assinarmos esses outros acordos. Então, vai ser necessário um diálogo também com o setor produtivo, o acadêmico, um diálogo fluido muito fino aí para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio com cada país de forma independente, porque com o bloco aí tem um peso e um equilíbrio bem diferente desse. Então, sobre esses países, é o que eu posso falar agora. Japão, como não tem essa diferença, aliás, nós aqui temos a diferença, nós estamos abaixo do nível de exigência deles, nós tivemos uma reação do setor privado muito positiva em relação ao lançamento de um acordo com o Japão. Já com os outros países, demanda mais cuidado em relação a acordos de comércio. Obrigada. Ana, eu agregaria que a grande preocupação da indústria brasileira é o não cumprimento de cláusulas trabalhistas, um dumping social por parte de vários países asiáticos e também não cumprimento de questões ambientais, de regras ambientais, que o Brasil é muito exigente. Então, isso desbalanceia muito a competitividade dos nossos produtos. Política de subsídios também, Eliane, que distorce Também, totalmente o política de comércio. subsídio também. Muito pesado. Então, é outro mundo nesse momento ainda, infelizmente, mas é a realidade. Obrigado, Ana. Suas palavras foram músicas para os meus ouvidos. Ainda bem que nós não vimos nem Indonésia, nem Coreia do Sul, nem Vietnã na lista aí das prioridades, que ainda bem que Graças tiraram a das Deus. Por prioridades. enquanto, eu acho que ainda é muito prematuro. Ricardo da da BPEC, por favor, pode falar. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde a todos os colegas e a equipe da CSEX, que muito sempre gentilmente nos recebe a BPEC aí em Brasília. Queria parabenizar mais uma vez pela apresentação, detalhes, muito importante. E bom saber, Ana, que está ali, né, o México se mantém ali o nosso interesse, esses demais países ali da América Central, colocando ali o Panamá e El Salvador. Então, estamos realmente abertos. E já que tocou nesse assunto específico de Ásia, então, mais uma vez, as palavras o que o Mário escreveu, o Mário Branco da Abine escreveu, realmente nossa preocupação com a Ásia e nossa abertura seria com o Japão, e não com os demais países. Então, mas eu fiquei muito contente de ver mais uma vez aí o México, saber que esse diálogo, essa habilidade que o governo brasileiro está buscando com esse país, o que falta para a gente aqui, principalmente no nosso setor. E aí, falando de Panamá e El Salvador também, iremos responder à consulta ali da CNI também, de forma favorável a esses mercados. Parabéns mais uma vez para você e toda a equipe aí, fico à disposição. Muito obrigado. Bom, Josefina, Eliane, nós precisamos, infelizmente, por conta do tempo, encerrar. Roberta, eu preciso dar 2 recados sobre o Então, comitê, tá o bom. funcionamento. Então, tá Jogo bom. rápido, jogo Tá rápido. bom. Por favor. Tá.
Vamos lá. Nós, a princípio, elencamos alguns temas prioritários para iniciar os trabalhos e a criação de, provavelmente, subcomitês técnicos. Seria um de barreiras comerciais, em que se trataria de eventual demora de licenças e cobrança de taxas e tudo mais. O segundo tema, que seria sobre o novo regime de origem do Mercosul, que já foi abordado hoje, né? Para inclusive a questão da autocertificação e propostas do Brasil de modernizar e harmonizar com os demais acordos no âmbito da LAT. A terceira questão seriam questões relacionadas à TEC, que nossa ideia, inclusive, é veicular pedidos que vêm do Mercosul ao Brasil, né, de modificações da tarifa externa-mútua, que são analisadas no CAT, e de todas essas exceções que foram abordadas na apresentação. O quarto grupo seria o de relacionamento externo do Mercosul, para exatamente tratar dos acordos comerciais que estão em negociação. E talvez um quinto tema, que eu acredito que a BPEC tenha interesse, mas não sabemos ainda se vai depender muito da demanda de outros setores, que seriam temas regulatórios e convergência regulatória. Então, esses 5 temas nós elencamos para colocar como start do grupo, para ver se temos interesse aí dos futuros participantes, né? E a segunda mensagem é que, com o objetivo de disseminar informações de comércio exterior, a EB está iniciando uma programação de cursos técnicos, né? Nós já estamos agendando para setembro um curso sobre relacionamento externo no Mercosul, para abordar todos os detalhes dos acordos que foram firmados, dos acordos em negociação, para abordar cada um deles separadamente. E também, por data a ser marcada aí, provavelmente para outubro, ou final de outubro, novembro, regimes de origem preferenciais e não preferenciais, e também o regulamento REACH da União Europeia. Estamos com esses 3 cursos já agendados, que estão muito relacionados aos temas aqui do nosso comitê, né? Então, eu queria dar essas 2 notícias e depois vamos ver Eliane, com a EB como deixa eu que só teremos os corrigir. participantes. Deixa eu só corrigir. O REACH não é o REACH europeu, é a legislação brasileira equivalente ao REACH da Europa, que foi aprovado a lei brasileira e que a Anícia, que foi uma das que ajudaram a formular a legislação nacional de legislação equivalente ao REACH europeu, que vai dar esse curso junto com a Denise Naranjo, que está aqui também presente. Mas eu acredito que ela possa dar também uma visão do que é o REACH. Mas ela veio da legislação, basicamente mesmo a Então legislação nacional. Legislação Aliás, nacional. posso Esses falar dois. uma coisa? Eu conheço a Denise há 24 anos já. É bom ver você, Denise. Verdade, Ana. Muita saudade de você. Denise agora é nossa associada aí, né? Da EB também, né? Estamos juntos aí. Bom, Então gente, tá, Roberta, aí você quiser posso, finalizar, Liane? já dei 2 recados aí. Eu sei que ninguém quer que eu encerre, ninguém vai embora dessa super oportunidade, de super reunião aqui. Então, assim, mas eu preciso fazer isso. Eu agradeço pela presença de todos, mas antes de encerrar, obviamente, eu vou passar para o presidente Arthur Pimentel, para que ele faça suas considerações finais, e a própria Eliane também, que, embora tenha convocado aqui para novas iniciativas, não sei se quer fazer alguma consideração final, mas da minha parte eu quero agradecer a participação de todos e dizer que o Comitê Mercosul é lançado na EB ao lado de várias outras iniciativas da mesma natureza. Hoje nós temos o Comitê de Assuntos Tributários, Comitê Aduaneiro, Comitê sobre Assuntos Marítimos e o Comitê sobre Solução de Controvérsias. Então, todas essas iniciativas, esses grupos foram lançados no último mês, com agendas de trabalho até o final de 2025 e certamente para 2026 a continuidade ou a proposta de novos temas para serem trabalhados. Todos aqui presentes estão convidados para essas nossas reuniões públicas e, caso tenham interesse de participar dos nossos comitês, dos grupos de trabalho, como a Eliane mencionou, e tudo mais que a gente realiza no guarda-chuva do comitê, como os cursos que a Eliane também está organizando,
sintam-se à vontade para fazer contato com a nossa associação e se tornarem nossos colegas associados também. Eu passo a palavra para o presidente Arthur Pimentel. Obrigado, Roberto. Antes de eu fazer o agradecimento final aí a todos, para a equipe da Ana, para o embaixador José Renato, eu gostaria de uma palavrinha, se possível, do doutor Ricardo, fazer um fechamento, ele sempre é bom nisso, fazer um resumo, né, da nossa reunião aí, com o olhar de lince que ele tem, doutor Ricardo, ex-consultor jurídico da Petrobras. Por favor, doutor Ricardo. Muito agradecido, doutor Arthur, pessoal presente, as autoridades. Meu ponto principal é o seguinte: em 1982, o embaixador Amaury Porto abriu o escritório diplomático do Brasil em Singapura. A Petrobras já estava lá abrindo a sua primeira trading no Sudeste Asiático. Ela já tinha no Nordeste Asiático, escritório de Tóquio, e acabamos resumindo a ópera em 1990 com o último escritório que lá foi aberto, que foi o de Beijing, em 1990. Mas nesse meio tempo teve Nova Delhi, é uma pena que nós não tivéssemos aberto no Paquistão, que dava muito mais dinheiro do que Nova Delhi, mas toda essa experiência que a Petrobras teve como o maior exportador, de fato, operando desde 1992, só há 42 anos atrás na área, com um volume de milhões de dólares de operações, é algo que é um patrimônio de segredo, de know-how e até mesmo de segredo comercial que não se pode mencionar mais de 80% das coisas que aconteceram nessas operações todas e que poderiam, eventualmente, ser úteis quando se estuda a situação atual e o que pode ser feito aqui e acolá. Isso é um ponto. É o ponto de se aproveitar o know-how, não de poucos anos, não do terceiro milênio, mas se lembrar que o Brasil ajudou até a montar os computadores da nossa embaixada em Singapura, Majulá Singapura, até naquela época, né? Então, que naquela época com C, agora voltou a ser com S. Mas, basicamente, um ponto fundamental que me chama a atenção é até que ponto nós não poderíamos pensar, como pensamos no passado, que tínhamos uma limitação de que pequeno não podia exportar porque tinha um capital mínimo, e na época do Célio Borja como ministro da Justiça foi feito o exporta fácil. Num determinado ponto, no Mercosul, nós ainda não temos um tratamento privilegiado para a pessoa física do cidadão do Mercosul comprar uma coisa ali na esquina, porque todo mundo está pensando em tempo. Vamos tirar eletroeletrônico. Eu não vou falar de Zona Franca. Eu não vou falar de Zona Franca porque 10 anos depois de feita, era para ela estar fabricando lá, né? E hoje em dia, se você comprar uma televisão lá e quebrar um regulador de voltagem, você tem que comprar uma televisão nova, porque até hoje continua pago. Então, eu não vou falar de Zona Franca. Mas, que tal nós começarmos por gente? No sentido de que eu possa comprar pela internet uma camisa, um casaco de couro em Buenos Aires, numa loja de Buenos Aires. A gente pensar na Colgate, ou sabe, uma coisa qualquer assim, que tem patente lá e que tem patente aqui, se a gente se lembrar que só 20% das patentes do NPI são brasileiras e que o resto é registrar a patente estrangeira para mandar dinheiro para fora, a gente tinha que pensar no homem brasileiro e como nós fizemos o Exporta Fácil para o pequeno produtor brasileiro poder entrar no hall dos exportadores. A gente podia pegar a moda da online, de botar uma isenção, pelo menos um pouco maior, de quem vai para o eixo Elizabeth Arden, para comprar aqui na esquina. É claro, a gente é um país pobre, a gente tem 100 milhões de pessoas aí, mas nós temos que pensar no ser humano e como é que nós poderíamos privilegiar pequenas compras que vão auxiliar a desenvolver tudo isso que maravilhosamente de 1982 para cá, depois de criar todas as subsidiárias da Petrobras em todos esses países, bota aí. Bom, talvez fosse um ponto a ser pensado. Era só isso assim que eu gostaria de colocar. E a outra era a lei do Beltrão,
que trata do processo administrativo, que diz que o que eu estou falando aqui, eu não preciso mandar por escrito, não, porque desde a lei de 1999, eu acabei de falar, então está falado. E se eu falei errado, a autoridade tem que consertar. Se o documento está lá, ela tem que providenciar o documento e dar adiante o processo. Está no chat a relação, a lei que eu faria muito empenho de que ela fosse tocada para frente nesse ponto. E eu sempre continuo, desde o início da EIB, à disposição para conversar sobre certas coisas que, infelizmente, não são públicas. Eu não posso falar aqui coisas que a gente, numa sala fechada, poderia falar, e eu não me furto a isso, Arthur e toda a diretoria da EIB que me conheceu naquela época, doutor Hernani Galvez, sempre contaram, inclusive, como assessor dele na época, né? Bom, era isso que eu queria dar atenção, e lembrar. Vamos pensar que o ser humano, membro do Mercosul, é o maior propagandista do Mercosul. Então, dê direito a esse cidadão, não de 500. Se eu vou para Londres, eu tenho 1.000 de cota para entrar, mais o 1.000 do duty free. Vamos pensar que essa pessoa podia fazer uma comprinha, não é para comprar celular ou qualquer coisa no Paraguai, esquece Paraguai, para comprar um poncho de alpaca chilena, produto do país. Não é para comprar de uma firma multinacional que está estabelecida nos dois países. Eu, como advogado em Nova York, estou fazendo um acordo de centro de pesquisa para uma gravata black tie, uma marca muito famosa, e de repente o cara entra na minha sala e fala: Não, não bote São Paulo, não, bote o centro de pesquisa da fulana de tal em Miami, porque não queria transferir a tecnologia para o Brasil. Mudou de ideia. E a gente precisa entender que essas patentes ainda continuam naquele mesmo patamar de décadas atrás, mais de 50, 60 anos. China, em 1990, era mais pobre do que o Brasil. Olha onde é que eles estão e olha onde é que nós estamos. O ponto que a gente tem que focar é mais ou menos levar em consideração esses pontos. Eu não vou me alongar mais do que isso, que eu não posso falar mais do que isso nessa reunião, não seria própria. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, mestre. Sempre um olhar diferenciado. Bom, obrigado a todos aí, obrigado, Ana e equipe. Prazer enorme te ver. Cada vez mais jovem aí, tocando muito bem o DEINT. Desde aquele tempo, né, Ana? Desde o tempo que a gente estava lá. E presença também do embaixador José Renato, né, do SECOM, tá? E toda a nossa equipe aí, né, que fervorosamente e com coragem está abrindo esse Comitê Mercosul, que a gente vai ter muito trabalho, né, Josefina? Muito trabalho pela frente. Olha, você já viu o balaio de gato que vai ser as discussões desse tema. A Ana só trouxe a amostra, apresentando tudo para a gente. Quero saber na hora, depois dos cursos aí, as perguntas nos cursos. Quero ver, vou acompanhar, quietinho. Vai ser excelente. Olha, vamos agradecer muito o DEINT, né, que fez um show aí de apresentação. O pessoal pediu a apresentação para mandar por e-mail quem estava presente, então, por favor, Arthur, providencia isso para todos que estavam aqui. É isso aí. O pessoal amou a apresentação do pessoal do DEINT, que disponibilizou todo o time à disposição aí da EB, Muito bom. do lançamento do CT. Você vê o prestígio que a EB tem aí, não é? Muito legal. Obrigado, todo mundo. E você também, Arthur. Todos. Obrigado aí aos 84 participantes. Chegamos no momento com 84 pessoas. Chegamos a 90, mas é porque teve a reunião da SEB. Foi, justamente. É isso teve aí. A reunião ia passar de 100 hoje. Isso mesmo. A reunião do Portal Único competiu conosco, né? Aliás, eu queria sugerir para criar mais um grupo aí sobre facilitação de comércio, porque os temas do Exporta Fácil, dos pacotinhos, é algo que já tem uma discussão para um acordo em comércio eletrônico, em um portal para pequenos empreendedores e exportadores.
Então, acho que é uma discussão que vai enriquecer aí o comitê e me Eu acho colocar que à disposição. vale um convite para vocês virem apresentar sobre facilitação. Dentro do comitê tem vários temas. Tudo que está ligado a comércio internacional, não só Mercosul, faz parte do comitê. E facilitação de comércio é um tema que interessa a todo mundo, né? Então, você já sabe que a própria palestra, a próxima vai ser facilitação. Mas aí vai ser da Janaína, né? Que a gente tem um departamento só de facilitação de comércio, que cobre o acordo de facilitação de comércio da OMC e as discussões aqui internas. Então, eu vou falar com ela, seria bom também fazer um convite a ela, e estamos aqui à disposição. Se quiser Segundo chamar a gente semestre, para assistir não, o curso presidente. também. Segundo semestre a gente faz o convite e aí vamos ter aí facilitação de comércio, que eu acho que aí abrange, todos os acordos estão com acordo, né, que tem cláusula de facilitação de comércio, que é muito importante. Então, eu acho que é bom todo mundo entender também o tamanho, o que representa, né, as cláusulas de facilitação de comércio dos próprios acordos internacionais. Muito importante, muito bem lembrado. Ó. Obrigada aí para todo Mas mundo. eu creio que não nesse comitê do Mercosul, porque o tema de facilitação de comércio ele é um tema muito mais amplo, Mas né, aí é outros horizontal. tempos, que o grupo é Mercosul e temas comerciais. Então, quando você fala em Não, temas temas comerciais. comerciais do Mercosul. Temas mas comerciais do pode. Mercosul. Pode ser, a gente Eu pode acho que criar um cabe comitê a criar. específico, não tem problema. Cabe um comitê Calma, específico. Um comitê específico. Com Tá o bom. apoio da Ana, assim, com essas sugestões, essa Foi disponibilidade. excelente, porque faz todos os Tem um acordos comitê de dia comerciais todo, não têm. tem problema. Todos os acordos comerciais, como fala Mercosul e outros acordos, tá aí toda a parte comercial, todos os acordos que são, somente os novos acordos, têm cláusula de facilitação de comércio. Então, Ok. Muito obrigado. Roberta, para o encerramento. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada e parabéns aí para vocês. Parabéns, Roberta, coordenadora geral de todos os comitês. Parabéns aí, Zé Arthur. A história. Obrigado, Eliane. Muito obrigado, Anne e time. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Tchau. Boa tarde a todos. Parabéns novamente, Obrigado, um presidente. abraço a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.